Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e neste vídeo a gente vai aprender a interpretar o seu exame de colesterol. Mas primeiro eu vou começar aqui respondendo umas perguntas muito frequentes de pacientes que vão fazer coleta de exames para colesterol. Primeira pergunta, pode acontecer variações no valor do colesterol e do triglicérides em exames coletados no mesmo dia? E a resposta para isso é que pode sim. Em exames coletados no mesmo dia ou em períodos muito próximos, pode acontecer variações de 5 a 10% no valor do colesterol e de até 20% nos valores de triglicérides. Segunda pergunta, qual o valor alarmante para o colesterol? E a resposta para isso é que para adultos, valores de 310 mg por decilitro ou mais são muito elevados. E nesses casos é importante fazer aquela investigação genética para ver se tem algum componente hereditário que está facilitando deixar o seu colesterol tão alto assim. E terceira pergunta, eu preciso fazer algum tipo de dieta ou jejum antes de colher o exame? E a resposta para essa pergunta é que não, você não deve fazer nenhum tipo de dieta, você deve se alimentar normalmente. É claro, você não deve fazer nenhum exagero, porque isso sim também pode alterar o seu exame. Você deve se alimentar então como você se alimenta normalmente, porque é isso que a gente quer analisar. Como que está o seu perfil de gorduras no sangue com base na sua alimentação atual. E o jejum, ele não é necessário para a coleta desse exame, mas é importante você relatar se você está com ou sem jejum. E é claro, se o seu médico pedir para você fazer em jejum de 12 horas, você tem que fazer em jejum de 12 horas. Mas para interpretação, os valores de colesterol, eles não têm diferença na análise com e sem jejum, mas os valores do triglicérides, eles têm sim diferenças na análise de jejum e sem jejum, como a gente vai ver logo adiante. E agora vamos então aprender a interpretar o seu exame de colesterol. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque somente com isso você já me incentiva muito a postar mais vídeos. Então vamos lá, vamos aprender a analisar o seu exame. Primeiro, então, a gente tem que entender que a unidade de medida do colesterol aqui no Brasil, ele vai ser em miligramas por decilitro. E o seu exame vai vir desta forma, com o valor do seu colesterol e logo do lado ou abaixo as tabelas de referência baseado no jejum de 12 horas e sem jejum. E no caso aqui do colesterol total, os valores normais ou pelo menos os valores desejados, eles são abaixo de 190. Mas além de saber do colesterol total, é importante a gente analisar a fração ruim do colesterol, que a gente chama de LDL, e a fração boa também, que a gente chama de HDL. E é nesse ponto aqui que muita gente se confunde, achando que o valor que está escrito aqui é indicativo do seu risco, quando na verdade é o valor desejado para aquela estratificação de risco seu. Ou seja, se você for baixo risco clínico, o seu colesterol LDL desejado é abaixo de 130. Se você for médio risco clínico, o seu colesterol desejado é abaixo de 100. Se você for alto risco, o desejado é menor que 70. E se você for muito alto risco, o desejado é menor do que 50. Então aqui, por exemplo, esse valor aqui de 110, ele indica somente o valor do colesterol LDL. Ela vai ter que se situar aqui em qual classificação de risco ela está e baseado nisso ela vai saber então qual que é a meta do LDL para ela. Ou seja, se ela for baixo risco clínico, a meta para ela é abaixo de 130. Então, nesse caso aqui, ela está na meta, tá tudo ok. Agora, se ela for médio risco clínico ou mais, a meta aqui para ela seria abaixo de 100. E nesse caso, então, ela estaria acima da meta. Mas e aí, então, como que eu faço para saber qual que é a minha estratificação de risco? Isso você vai saber em consulta com o seu médico, porque isso aí quem define é o seu médico, baseado na sua história clínica, no seu exame físico e no seu histórico de comorbidades e exames laboratoriais. Mas só para te dar uma ideia aqui, pacientes que são classificados com muito alto risco são aqueles pacientes que já foram infartados, que já têm derrames e que já têm obstruções muito importantes nas artérias do corpo. E pacientes que são classificados como alto risco são aqueles, por exemplo, que têm aneurisma na aorta abdominal, disfunção renal, LDL acima de 190 e por aí vai. Bom, agora que a gente entendeu o principal do exame, que
que é a avaliação do colesterol ruim, que é o LDL, vamos dar uma olhadinha aqui nos outros parâmetros. Esse aqui é o HDL, que é o colesterol bom. Ele também é um ponto importante, mas ele fica como uma meta secundária. Aqui nesse caso, ele é um fator protetor quando ele está acima de 40. E a gente pode conseguir esse objetivo aumentando a ingesta de gorduras boas, como por exemplo, azeite de oliva e peixes de águas marinhas. Outra forma de auxiliar isso é fazendo exercícios físicos, reduzindo a ingesta de produtos industrializados, reduzindo o nosso peso corporal, e também a gente pode conseguir um auxílio disso com algumas medicações. E o outro parâmetro aqui são os triglicérides. Mas nesse caso aqui a gente tem diferenças com e sem jejum. Com o jejum de 12 horas, os valores normais são de até 150. E sem jejum de 12 horas, os valores são até 175. E os triglicérides, como eu havia dito antes, eles oscilam bastante de um exame para outro, e também ele pode oscilar muito se você exagerou nas refeições que antecederam o dia de coleta do exame. Então, com tudo isso, se ele vier muito alterado, é importante sim você repetir ele em condições mais adequadas. Só lembrando, gente, aqui nesse canal a gente tem um monte de vídeo explicativo sobre alimentos, suplementos e medicações. E se você quiser procurar algum vídeo específico sobre alguma medicação, é só você ir lá no Google ou no YouTube e digitar Júlio Massal e colocar o nome do remédio, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês, e não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar seu like e ativa o sininho, porque dessa forma você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E também deixe uns comentários aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento desse canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!